E aí, galerinha do sexto ano, tio Carlos aqui pra gente fazer a correção, né? Fazer a correção da página 57 do livro, que o tio passou para casa na semana passada, né? Então a gente vai fazer a correção e explicar algumas coisas sobre essa tarefa. Começando aí pelo que está na tela aí, ó, aqui do meu ladinho. Primeira questão. Em geral, os solos mais escuros costumam ser mais férteis que os solos mais claros. Qual é a explicação? Então você vai explicar por que esse solo é mais fértil. Então, se ele é mais escuro, a gente conversou sobre isso na aula, tá no texto do livro, lá no começo do capítulo, que quanto mais escuro for o solo, maior a quantidade de matéria orgânica, maior a quantidade de humus, tá? Então, solos ricos em humus, eles são mais escuros e eles acabam retendo mais água, tá? Então, eles têm mais nutrientes, retêm mais água, né? E essa questão do humus acontece por conta dos decompositores. Então, a respostinha está aqui do lado, tá? Se você por acaso confundiu ou não entendeu a resposta, chama o tio no e-mail ou no dia do plantão, chama lá no WhatsApp. Então vamos para a próxima questão, questão de número 2. Questãozinha de marcar, questão objetiva. O humus presente em certos solos, certos tipos de solo resulta. Então, a resposta está aqui, ó. Opa, errei o lado, está aqui desse lado, ó. A respostinha está aqui, ó. A resposta da letra A é a mesma da letra B, tá? Então, o humus é o quê? É matéria orgânica em decomposição, ou seja, a decomposição de restos de seres vivos, que é o que diz a letra C. C de tio Carlos, C de churrasco. Então vamos para a terceira questão. Com relação aos cuidados que devemos ter com o solo ao cultivar, responda. Então são perguntas relativas ao cultivo do solo. Letra A. O que deve se fazer se o solo estiver pobre em nutrientes? E se o solo estiver pobre, se estiver muito seco, com pouca água? Se a gente estiver com solo pobre em nutrientes, a gente faz uma adubação, seja adubo orgânico ou sintético. Se o solo estiver seco, a gente vai precisar fazer uma irrigação nesse solo, né? A gente precisa distribuir água nesse solo se ele estiver seco. E o processo de distribuição de água é a irrigação, certo? Lembrando, se tiver alguma dúvida, chama no WhatsApp no dia do plantão ou manda e-mail para o tio. Letra B. Qual a vantagem de plantar feijão mesmo no solo em que antes se cultivou batata? Como se chama essa técnica? Então, quando a gente faz essa troca de plantio, essa troca de cultivo em determinados solos, isso é bom porque ajuda a devolver nutrientes para o solo. E isso a gente chama de rotação de culturas, tá? O feijão ele vai ajudar a devolver um nutriente muito específico para o solo que é muito importante, que é o nitrogênio que a batata retirou, tá? Então a gente fazendo isso, a gente evita que o solo fique sem esse nutriente, a gente evita o esgotamento do solo, a gente evita que esse nutriente se esgote no solo. E aí a gente tem a rotação de culturas como o nome dessa técnica. Próxima questão é a questão de número 4. Nesse capítulo foi mencionada uma técnica que, se utilizada de forma exagerada, facilita a erosão do solo, principalmente com o uso do trator em solos de países tropicais, cujo a camada fértil é pouco profunda. Então ele está falando de uma técnica que trabalha o solo, que mexe com o solo, que a gente às vezes usa trator para fazer isso, que isso pode aumentar a erosão, tá? Então os solos mais compactos, mais imprensados, como a gente diz aqui no Ceará, eles precisam passar por um processo de revolver, de mistura, de mexer. A gente precisa remexer esse solo para que a gente possa permitir a entrada do ar e que o cultivo e que as plantas possam absorver esse ar. Então o nome do processo é aração, né? O arado vai passando, vai revolvendo, vai remexendo esse solo, permitindo que o ar penetre para que facilite o plantio e que as plantas consigam absorver o oxigênio do ar para a sua respiração, tá? Então vamos para a quinta questão. Olha aí, a quinta questão é a questão do vasinho, né? A gente tem a figura do vaso e a pergunta é: por que é comum fazer furo no fundo dos vasos de plantas? Se a gente não faz o furo, toda a água que a gente joga na planta, enquanto a gente está aguando as plantas, enquanto a gente está aguando as plantas, molhando as plantas, essa água não vai ter para onde escoar. E se essa água não escoa, esse solo fica encharcado, isso é prejudicial para a planta,
Tá? O excesso de água precisa escorrer. Terra encharcada não é boa para a planta. Nem todo tipo de planta se adapta à terra com muita água. Então a gente precisa permitir o escoamento desse excesso de água, beleza? Questão número 6. Após algum tempo de cultivo, é preciso acrescentar fertilizante ao solo. Por que não é necessário tomar essa medida em ambientes naturais não cultivados? Então, quando o ambiente ele é natural e ele é não cultivado, as plantas caem folhas, frutos, animais morrem, isso tudo entra em decomposição e é absorvido pelo solo na forma de humus, tá? A decomposição faz com que esses nutrientes voltem para o solo. Se a gente, no ambiente cultivado, o que acontece? A gente faz a colheita e retira a plantação. Então, o nutriente que foi absorvido pela planta não vai retornar para o solo. Então, a gente precisa fazer a adubação para manter esse solo fértil. Questão de número 7 agora, crianças. Então, vamos lá. Por que, após certo tempo, um rio pode transbordar se as matas que crescem nas bordas deles foram destruídas? Então, essas matas de borda de rio, a gente chama de mata ciliar. E elas ajudam a conter a erosão e o assoreamento do rio. Se a gente tira, né, essa mata ciliar, essa mata da borda do rio, que protege o solo da erosão, essa areia vai para o fundo do rio, vai para o leito do rio e vai atrapalhar o fluxo da água, fazendo com que o rio transborde. Tá? Esse acúmulo de água, de solo, de erosão de solo, né, desse solo que foi jogado para dentro do rio, esse processo a gente chama de assoreamento, tá? O nome do processo de aterramento do rio. Tá? Vamos para a questão número 8. Lembrando, gente, se tiver alguma dúvida com a resposta, com o que a questão está pedindo, você pode chamar o tio no WhatsApp no dia do plantão ou mandar e-mail com a sua dúvida. Tá? Oitava questão. Um estudante afirmou que a queimada é boa para a fertilidade do solo porque as cinzas contêm sais minerais que ajudam o crescimento das plantas. Você concorda com o que o estudante disse e por quê? A gente não pode concordar com ele, tá? Embora a gente tenha a fertilidade do solo aumentada com esses sais minerais que a gente tem nas cinzas, com o tempo a quantidade desses nutrientes diminui muito, porque o fogo vai matar os decompositores que devolvem o nutriente para o solo. Então, se eu não tenho um decompositor, a matéria orgânica não vai ser processada para os nutrientes retornarem ao solo. Tá? E aí, sem nutrientes, as plantas não se desenvolvem e o solo vai sofrer erosão mais facilmente. Tá? Estamos quase no fim, questão de número 9. Tá? A questão 9 tem o seguinte mini texto. Um estudante afirmou que mesmo que todo o solo do planeta fosse destruído pelo desmatamento e pela erosão, nós poderemos continuar nos alimentando de carne de boi ou de frango e de leite, ovos ou queijo. Você concorda? Sim ou não? E aí, o que você acha? Acha que sim? Acha que não? Então, se todo o solo do planeta for destruído, a gente não vai ter alimento para o boi, não vai ter alimento para o frango, que se alimentam, né, que os alimentos deles vêm do solo, os bois, né, se alimentam de vegetação, são herbívoros, e os frangos eles se alimentam de sementes e de pequenos animais que eles coletam do solo. Então, se não tiver solo, a gente não tem nem frango nem boi, muito menos leite, ovos ou queijo, tá? E aí a gente vai para a 10ª questão. Ele pede para indicar as verdadeiras, mas como eu gosto de fazer, e eu sempre aconselho, e vou começar a aconselhar a partir de agora nas nossas correções, coloque verdadeiro ou falso. Tá? Fica melhor para você do que só selecionar os itens verdadeiros. Tá? Então vamos ver quais são os itens verdadeiros. A gente tem aí de verdadeiros. A letra A é verdadeiro, desmatamento acelera a erosão do solo? Com certeza. Em encostas de morro sem vegetação corre maior risco de desmoronamento? Com certeza. A erosão é maior em solos cobertos pela vegetação natural em que solos desmatados? Contrário, está erradíssimo, é o contrário. Em solos desmatados é onde a erosão é mais fácil.
tá? A erosão vai acontecer vai ser maior. Nos solos cobertos de vegetação, a vegetação ajuda a segurar o solo e impedir a erosão. Letra D. A terra transportada pela água pode obstruir o fluxo do rio? Sim, a gente falou agora há pouco do assoreamento do rio. A terra é arrastada para o leito do rio, e quando ela é arrastada para o leito do rio, ela diminui a profundidade do rio, bloqueando a passagem da água. Tá? Letra E. A queimada destrói micro-organismos nocivos sem prejudicar a fertilidade do solo. A queimada ela destrói e mata todos os micro-organismos e sim, ela vai prejudicar. Foi o que a gente falou, né, na questão 8. Então o item é falso. E a letra F. A queimada libera gases na atmosfera e provoca poluição? Sim. Além de provocar poluição, aumenta o efeito estufa, que é um assunto que a gente vai falar no ano que vem. Letra G. Degraus ou terraços aumentam a velocidade de escoamento da água nas encostas. Muito pelo contrário. Os degraus ou terraceamento feitos nas encostas onde há plantio, isso ajuda a reter a água, diminuir a velocidade que a água escoa, também reduzindo o processo de erosão. Beleza, galera? A gente encerra a nossa correção por aqui. Tio Carlos vai ficando por aqui, desejando que a gente se encontre logo, tá? Fim da correção, a gente se encontra na próxima aula. Valeu, falou!